E se uma criança de 6 anos resolvesse equações de relatividade geral com precisão matemática que físicos levam décadas de estudo para compreender? Ele treme ao ver fotografias antigas, sussurrando com lágrimas nos olhos. Eu lembro do cheiro do tabaco no meu cachimbo, da dor de ter deixado Mileva sozinha com os meninos. Como explicar que um menino brasileiro nunca exposto à física teórica descreve sensações íntimas de uma vida que terminou em Princeton há mais de 60 anos? E mais aterrorizante, e se a consciência não morresse com o corpo? Era um sábado comum de outubro quando tudo começou. Bernardo Campos brincava com blocos de montar na sala de estar, construindo estruturas geométricas complexas que pareciam seguir alguma lógica invisível. Renata Campos, arquiteta de 34 anos, trabalhava em plantas baixas na mesa ao lado, dividindo a atenção entre o projeto de uma residência e os movimentos meticulosos do filho. Ela sempre percebera algo peculiar em Bernardo, uma intensidade no olhar que a deixava ligeiramente inquieta. Mas naquela tarde, algo mudou. O menino parou subitamente de brincar. Seus olhos castanhos, que pareciam carregar décadas de memórias impossíveis para alguém tão jovem, fixaram-se na tela do laptop de Renata, onde aparecia uma reportagem sobre física quântica. As mãos pequenas tremeram ligeiramente. Renata sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que o filho não apenas olhava para a tela, mas lia vorazmente cada palavra técnica como se reconhecesse antigas amigas. "Mamãe, isso está incompleto", disse Bernardo com naturalidade desconcertante, apontando para uma equação na tela. Falta considerar a curvatura do espaço-tempo na presença de campos gravitacionais intensos. Eu sei porque eu escrevi sobre isso. Renata deixou cair a caneta que segurava. Como uma criança que mal começara a aprender multiplicação poderia sequer pronunciar palavras como espaço-tempo e campos gravitacionais? De onde vinha aquele conhecimento? "Bernardo, você viu isso em algum desenho, na escola?" perguntou, tentando encontrar lógica. O menino virou-se para ela com uma paciência desconcertante, como se explicasse algo óbvio a alguém que deveria saber. "Não assisti, mãe. Eu vivi isso. Eu sou Albert Einstein e posso provar." As palavras caíram na sala como pedras jogadas num poço profundo. Bernardo levantou-se, pegou um caderno e começou a escrever equações com fluência antinatural. Sua mão pequena traçando símbolos complexos enquanto murmurava: "A massa curva o tecido do universo." Eu lembro de ter ficado acordado noites inteiras em Berna, trabalhando no escritório de patentes, pensando nisso. Renata sentiu o sangue gelar nas veias. O caderno revelava não apenas equações corretas, mas derivações matemáticas que ela, com sua formação em exatas, reconhecia como sofisticadas demais para qualquer criança. Bernardo chorou suavemente enquanto escrevia, como se cada número trouxesse uma ferida aberta. "Eu sinto falta da Mileva", sussurrou o menino, "da forma como ela entendia minhas ideias quando ninguém mais entendia. Sinto falta dos meus filhos, Edward e Hans Albert. Nunca fui um bom pai para eles." Detalhes que nenhuma criança de 6 anos deveria conhecer, nomes que não apareciam em livros infantis, dores que não cabiam naquele corpo pequeno. Naquele momento, Renata compreendeu que a realidade que conhecia havia se fraturado completamente. Como explicar que seu filho descrevia a solidão de um gênio morto décadas antes dele nascer? E se Bernardo realmente carregasse memórias de uma consciência que atravessou o tempo? A vida dela, tal como conhecia, havia mudado para sempre. E as equações no caderno, matematicamente perfeitas, aguardavam por alguém corajoso o suficiente para verificá-las. Quando Roberto Campos chegou em casa naquela noite, encontrou a esposa sentada no chão da sala, o rosto pálido, segurando um caderno infantil, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Bernardo dormia tranquilamente no sofá,
exausto após horas escrevendo. Roberto pegou o caderno das mãos trêmulas de Renata e sentiu o ar escapar de seus pulmões. Página após página repleta de equações que desafiavam qualquer lógica. Não eram rabiscos infantis. Era matemática avançada, derivações complexas de relatividade geral, tensores de curvatura, transformações de Lorentz. Como engenheiro civil, Roberto reconhecia símbolos que havia estudado brevemente na universidade, mas nunca dominado completamente. Ele disse o que exatamente? Perguntou Roberto, a voz mal conseguindo disfarçar o tremor. Renata olhou para o marido com lágrimas nos olhos. Que é Albert Einstein, que se lembra de ter trabalhado em Berna, no escritório de patentes, que sente falta de uma mulher chamada Mileva e de 2 filhos que não são nossos. Roberto sentou-se pesadamente na poltrona, o caderno ainda aberto em suas mãos. Isso é impossível, Renata. Crianças têm imaginação fértil. Ele deve ter visto algo na televisão, ouvido uma conversa. Roberto, ele nunca assistiu documentários sobre Einstein. Nós mal temos TV a cabo. E essas equações? Renata apontou para o caderno. Você consegue escrever assim? Eu, com minha formação em exatas, mal consigo acompanhar o raciocínio. O silêncio que se instalou entre eles foi denso como neblina. Roberto folheou o caderno novamente, parando em uma página onde Bernardo havia escrito entre as equações. Mileva entendia. Ela era a única que entendia. Eu a perdi por orgulho. Nunca perdoei a mim mesmo. Nos dias seguintes, os episódios se intensificaram. Bernardo começou a ter momentos em que sua personalidade parecia mudar completamente. Durante o café da manhã, ao ver uma fotografia de Einstein jovem em uma revista velha que Renata havia comprado num sebo, o menino ficou paralisado. Lágrimas rolaram por seu rosto enquanto tocava a imagem com reverência. Eu lembro desse dia em Berna, sussurrou, a voz carregada de nostalgia impossível. Tinha acabado de publicar o artigo sobre o efeito fotoelétrico. Mileva estava grávida de Edward. Eu estava feliz e aterrorizado ao mesmo tempo. O que mais perturbou Renata foi quando Bernardo, em um acesso emocional, começou a falar fluentemente em alemão. A família não tinha nenhuma conexão com a língua. Eles gravaram o episódio secretamente e mais tarde descobriram, através de tradução online, que ele descrevia o escritório de patentes suíço com detalhes arquitetônicos específicos. Mencionou o endereço exato, Kramgasse 49, o apartamento onde Einstein vivera com Mileva. Descreveu a vista da janela, o cheiro de café velho que subia da rua, o som dos sinos da catedral que interrompiam seu raciocínio nos momentos mais cruciais. Mas foi quando Bernardo mencionou Lieserl que Renata compreendeu estar diante de algo inexplicável. Eu nunca conheci minha primeira filha, disse o menino numa tarde, enquanto desenhava diagramas de espaço-tempo curvado. Mileva a deu para adoção antes de nos casarmos. Chamamos ela de Lieserl. Carrego essa dor há mais de um século. Renata pesquisou freneticamente e descobriu que Liesel Einstein era um fato histórico pouco conhecido, mencionado apenas em biografias especializadas e correspondências privadas descobertas décadas após a morte do físico. Como seu filho de 6 anos sabia disso? Roberto, inicialmente cético, começou a vacilar quando Bernardo descreveu sua relação com Marcel Grossmann, amigo e matemático que o ajudara nos momentos mais difíceis. Ele me salvou quando falhei nos exames iniciais, disse Bernardo com gratidão genuína. Eu era brilhante em física, mas terrível em disciplinas que não me interessavam. Marcel compartilhou suas anotações. Sem ele, talvez eu nunca tivesse me tornado físico. Cada detalhe, cada nome, cada emoção correspondia perfeitamente aos registros históricos. Renata decidiu mostrar os vídeos para sua irmã, Patrícia, professora de história de 40 anos com mestrado e mente naturalmente cética. Quando Patrícia assistiu às gravações,
Sua expressão inicial de descrença deu lugar à perturbação genuína. Isso não é normal, Renata. O nível de detalhe, a emoção autêntica, ele não está performando, está lembrando. Patrícia sugeriu consultar um amigo próximo da família, Dr. Marcelo Ribeiro, pediatra respeitado com 30 anos de experiência. Dr. Marcelo examinou Bernardo minuciosamente. Testes neurológicos, avaliações cognitivas, exames físicos completos. Tudo absolutamente normal. Não há nada de errado com ele neurologicamente, admitiu o médico perplexo. Mas há algo extraordinário acontecendo. Ele desenhou o diagrama do experimento do elevador enquanto eu o examinava, explicando como gravidade e aceleração são indistinguíveis. Nenhuma criança de 6 anos deveria sequer conhecer esses conceitos. A escola ligou dias depois. Professora Juliana Costa, pedagoga experiente de 42 anos, tinha algo urgente para relatar. Bernardo resolveu um problema de matemática avançada no quadro hoje, disse ela a voz trêmula. Era a equação de segundo grau do ensino médio que um aluno mais velho havia deixado escrita. Bernardo parou, pegou o giz e resolveu completamente. Quando perguntei como sabia, ele disse: "Eu não calculei, professora. Eu lembrei." Os vídeos do incidente começaram a circular discretamente entre os professores, gerando desconforto e fascínio em igual medida. Patrícia tinha um contato na Universidade de São Paulo que poderia ajudar. Professor Ricardo Mendes, físico teórico de 51 anos do Instituto de Física, especializado em relatividade geral. Ela enviou as equações escritas por Bernardo anonimamente, apenas dizendo que eram de um jovem prodígio que precisava de validação. 3 dias depois, professor Ricardo retornou a ligação, sua voz carregando incredulidade. Essas derivações estão matematicamente corretas. Mais impressionante, algumas representam abordagens que nunca vi antes. Atalhos elegantes nas transformações tensoriais. Quem as fez? Quando Patrícia revelou que o autor tinha 6 anos, o silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. "Isso é impossível", disse finalmente o professor. "Não é apenas correto, é sofisticado. Preciso conhecer essa criança." Renata e Roberto hesitaram. O medo de expor Bernardo, de transformá-lo em curiosidade científica, em fenômeno de circo era real. Mas professor Ricardo foi insistente com respeito. "Se isso for verdadeiro, estamos diante de algo sem precedentes na história da ciência. Não podemos ignorar." Naquela noite, Bernardo teve outro episódio. Descreveu Princeton com detalhes comoventes, falou sobre seu escritório no Institute for Advanced Study, mencionou o número específico da sala e a localização exata da janela de onde observava o campus. "Eu costumava olhar os esquilos pela janela quando ficava preso em algum cálculo", disse com um sorriso melancólico. "Eles me lembravam que a vida continuava, mesmo quando as equações não fechavam." A precisão era assustadora. Cada detalhe podia ser verificado em registros históricos. A família finalmente cedeu. Aceitaram que professor Ricardo investigasse formalmente, estabelecendo condições rígidas, absoluta privacidade, nada público até confirmações inquestionáveis. E Bernardo poderia interromper tudo a qualquer momento se sentisse desconforto. O professor propôs protocolo cuidadoso, testes progressivos de conhecimento, desde física básica até conceitos que apenas especialistas dominavam. O encontro foi agendado para 3 dias depois, no Instituto de Física da USP. Roberto ainda lutava contra o ceticismo. "E se for algum tipo de memória genética?", perguntou numa noite insone. "Ou acesso inconsciente a informações que não percebemos?" Renata segurou a mão do marido. "Genética não explica as lágrimas, Roberto. Ele chora por uma mulher que nunca conheceu nesta vida. Sente culpa genuína por filhos que não são nossos. Isso não é informação, é experiência vivida." Bernardo ouviu a conversa da porta do quarto.
Aproximou-se dos pais com uma serenidade que não cabia naquele corpo pequeno. Eu sei que parece impossível, disse com voz tranquila, mas a consciência não obedece às leis que vocês conhecem. Eu provei que o tempo é relativo. Talvez a consciência também seja. Talvez ela não morra quando o corpo morre. Talvez ela apenas continue. O Instituto de Física da USP ergue-se imponente na cidade universitária, seus corredores ecoando décadas de descobertas científicas. Era uma manhã de novembro quando a família Campos atravessou o portão principal, Bernardo caminhando entre os pais com passos pequenos mas determinados. Professor Ricardo Mendes os recebeu em uma sala privada no terceiro andar, longe dos olhares curiosos de estudantes e pesquisadores. Com ele estavam doutora Beatriz Santos, física de partículas de 38 anos com trabalhos publicados no CERN, e professor Henrique Almeida, matemático de 45 anos, especializado em geometria diferencial. Bernardo, obrigado por vir, disse professor Ricardo, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Vamos apenas conversar e resolver alguns problemas juntos. Pode parar quando quiser, está bem? Bernardo assentiu, seus olhos percorrendo a sala com reconhecimento estranho. Essa sala me lembra meu escritório em Princeton, murmurou. Cheiro de giz, quadros negros cheios de equações. É reconfortante. O protocolo começou simples. Professor Ricardo apresentou 5 problemas de física progressivamente mais complexos, desde cinemática básica até relatividade restrita. Bernardo pegou o giz e começou a trabalhar. Não havia hesitação, não havia tentativa e erro. Sua mão pequena movia-se com fluência antinatural. Equações brotando no quadro como flores desabrochando. 40 minutos depois, 5 problemas resolvidos com precisão matemática absoluta. Mas era a explicação verbal que deixava os cientistas sem ar. Quando você viaja próximo à velocidade da luz, o tempo dilata, explicava Bernardo enquanto desenhava diagramas de espaço-tempo. Não é apenas teoria. É a estrutura fundamental do universo. Imagine um trem. Para quem está dentro, o tempo passa normalmente, mas para quem observa de fora, o tempo dentro do trem parece mais lento. Eu usei esse exemplo em 1905 porque era intuitivo. A metáfora era exatamente a que Einstein utilizara historicamente. Doutora Beatriz anotava freneticamente. Ele não está calculando, sussurrou para professor Ricardo. Ele está navegando pelas equações como quem percorre caminho conhecido. É músculo, memória, não raciocínio. Professor Henrique decidiu testar matemática pura. Tensores de Ricci, cálculo diferencial, transformações de coordenadas. Bernardo respondeu cada questão corretamente, mas começou a chorar. Isso me cansa, admitiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Eu sou velho por dentro. Carregar tanta informação num corpo tão pequeno dói. A segunda fase começou 2 horas depois, com a entrada de Dr. Augusto Ferreira, historiador da ciência de 56 anos, especialista na vida e obra de Einstein. Ele trouxera 30 perguntas meticulosamente preparadas sobre aspectos biográficos obscuros, nomes de colegas de trabalho no escritório de patentes de Berna, detalhes de correspondências nunca amplamente publicadas, eventos familiares registrados apenas em diários privados. Renata e Roberto observavam tensos, suas mãos entrelaçadas com força. Bernardo respondeu 28 das 30 perguntas com precisão devastadora. Mais perturbador, adicionava detalhes não solicitados. Quando perguntado sobre Marcel Grossmann, Bernardo não apenas confirmou a amizade, mas descreveu um encontro específico em 1912, onde discutiram cálculo tensorial. Marcel tinha esse jeito paciente de explicar matemática, disse o menino. Ele usava metáforas geométricas que faziam tudo fazer sentido. Eu nunca agradeci o suficiente. Os 2 erros foram reveladores.
Confundiu a data de um encontro específico em Berlim, embora acertasse o conteúdo da conversa. Não lembrava o nome da secretária que trabalhou com ele em Princeton nos anos 1940, mas descreveu sua aparência com precisão. Ela tinha cabelo grisalho sempre preso num coque, usava óculos de armação dourada e tinha mãos pequenas, mas muito eficientes com máquina de escrever. O momento que quebrou o ceticismo de Dr. Augusto chegou quando Bernardo mencionou casualmente uma carta. Escrevi para Mileva em 1903, depois que Eduard nasceu. Nunca foi publicada completamente. Eu pedia perdão por não ser o marido que ela merecia, por estar obcecado com física quando deveria estar presente. Dr. Augusto empalideceu. Aquela carta existia em arquivo histórico restrito da Hebrew University, em Jerusalém, com acesso limitado a pesquisadores credenciados. O conteúdo correspondia exatamente ao que Bernardo descrevera. Há mais uma coisa, disse Bernardo subitamente, olhando para Dr. Augusto. Eu escondi anotações embaixo de uma tábua solta no piso do escritório de Berna. Kramgasse 49, segundo andar, canto direito próximo à janela. Eram cálculos sobre teoria de campo unificado que eu ainda não estava pronto para publicar. Nunca contei a ninguém. O historiador anotou tudo, as mãos tremendo ligeiramente. Aquele apartamento ainda existia, hoje um museu. Se as anotações estivessem lá, seria prova impossível de refutar. Professor Ricardo trouxe então um violino. Einstein era violinista apaixonado. Tocava para relaxar quando a física o sufocava. Bernardo nunca tocara violino na vida atual. Quando colocaram o instrumento em suas mãos, algo extraordinário aconteceu. Automaticamente posicionou o violino sob o queixo, ajustou a postura, segurou o arco com técnica correta. Os primeiros compassos de Mozart, sonata em Lá maior, brotaram desafinados, mas reconhecíveis. As mãos eram pequenas demais, os dedos curtos demais, mas o conhecimento melódico estava presente. Bernardo parou abruptamente e começou a soluçar. Meu violino se chamava Lina, disse entre lágrimas. Eu tocava quando não conseguia pensar, quando as equações não fechavam. Era minha forma de orar, de me conectar com algo maior que a física. Renata correu para abraçar o filho, mas professor Ricardo a deteve gentilmente. Deixe-o processar. Isso é catártico. O teste fotográfico veio em seguida. 50 fotografias antigas. Período entre 1900 e 1955, algumas de Einstein, outras de figuras contemporâneas semelhantes. Incluíam fotos não publicadas de arquivos privados que professor Ricardo obtivera através de contatos internacionais. Bernardo identificou 15 fotografias de Einstein corretamente, mas o chocante foi quando apontou para uma foto específica. Um homem de meia idade em frente a prédio antigo, expressão séria. Essa foi tirada em 1912 em Praga, disse Bernardo com certeza absoluta. 3 dias antes de eu discutir com o diretor do instituto. Eu estava de mau humor porque Eduard estava doente com febre alta. Mileva estava desesperada e eu me sentia impotente. Dr. Augusto verificou seus registros históricos. A foto era realmente de 1912, Praga. Registros médicos da família Einstein confirmavam doença de Eduard naquele período exato. Como uma criança brasileira de 6 anos sabia disso? Doutora Beatriz afastou-se para o corredor e ligou para um colega nos Estados Unidos. Michael, preciso que você ouça isso com mente aberta, disse ela, a voz controlada mas tensa. A investigação estava prestes a cruzar oceanos. 2 semanas depois, uma videoconferência conectou São Paulo a 3 continentes. Dr. Michael Brenner, professor emérito de Princeton University e maior especialista vivo em Einstein, apareceu na tela ao lado de Dr. Sarah Cohen, curadora dos arquivos Einstein na Hebrew University de Jerusalém, e Dr. Thomas Klein, historiador alemão, autor de biografia definitiva do físico.
A sala no Instituto de Física da USP estava em silêncio absoluto quando Bernardo entrou, segurando a mão de Renata. Durante 2 horas, o menino respondeu perguntas em português, inglês e ocasionalmente alemão. Dr. Brenner testou com documento que jamais mostrara a criança alguma. Carta manuscrita de Einstein de 1951, nunca transcrita publicamente, onde o físico discutia preocupações médicas. Bernardo leu em alemão, sua pronúncia imperfeita, mas compreensível. Escrevi isso para Dr. Dean, meu médico, explicou. Estava preocupado com o aneurisma. Sentia pressão no peito há semanas. Sabia que meu corpo estava falhando. Dr. Sarah Cohen mostrou fotografia de grupo tirada em 1920. Berlim, Einstein, entre 11 outras pessoas. Bernardo estudou a imagem e começou a nomear cada rosto. Esse é Max Planck, esse é Paul Ehrenfest. Essa é Elsa, minha segunda esposa. Essa foto foi depois da conferência sobre teoria quântica. Eu discordei de Bohr aquele dia sobre o princípio da incerteza. Disse que Deus não joga dados com o universo. A precisão era absoluta. Cada nome, cada detalhe verificável. Dr. Thomas Klein, visivelmente abalado, fez pergunta íntima que só biografia não publicada continha. Como você conheceu Mileva? Bernardo fechou os olhos, lágrimas deslizando por seu rosto. Politécnica de Zurique, 1896. Ela era a única mulher na turma de física. Inteligente, sarcástica, brilhante. Me apaixonei pela mente dela antes de tudo. Conversávamos sobre física até madrugada. Ela entendia meu trabalho de forma que ninguém mais conseguia. Esses detalhes, sussurrou o Dr. Klein, estão em diários privados nunca completamente publicados. Como é possível? Dr. Brenner interveio. Precisamos de teste definitivo. Algo que só Einstein saberia e nunca foi documentado. Foi então que propuseram o impossível: recriar o escritório de Princeton onde Einstein trabalhou nos últimos anos de vida. Levou 1 semana para montar a réplica. Dr. Brenner enviou medidas exatas, fotografias detalhadas do escritório no Institute for Advanced Study dos anos 1950. Montaram tudo em sala do Instituto da USP. Mesa de madeira escura, quadro negro, posição da janela, até a cadeira específica. Incluíram objetos não visíveis em fotos públicas: cinzeiro de cobre, caneta Parker, régua de cálculo, livros dispostos em ordem precisa. A proposta era simples e devastadora. Se Bernardo realmente carregava memórias de Einstein, perceberia o que estava errado. Renata hesitou na porta. Isso pode traumatizá-lo. Ele é apenas uma criança. Mas Bernardo tocou a mão da mãe com maturidade impossível. Eu preciso fazer isso. Preciso provar, não para eles, mas para que eu entenda por que voltei. Bernardo entrou sozinho na sala recreada. Câmeras capturavam cada movimento. Os primeiros 30 segundos foram de paralisia emocional. Ele ficou parado no centro do ambiente, corpo tremendo, lágrimas correndo. Então caminhou lentamente até a janela. A vista está errada, disse com voz embargada. Daqui eu via Carvalho Grande. Esse prédio moderno não existia. Aproximou-se da mesa, passou os dedos pela superfície. O cinzeiro está na posição errada. Ficava à esquerda, sempre à esquerda porque eu era canhoto para fumar. Pegou a caneta Parker. Essa não é minha caneta. A minha tinha marcas de mordida aqui. Apontou para local específico no corpo da caneta. Eu mordia quando ficava nervoso com as equações. Então foi até o quadro negro. Ficou em silêncio por longo momento, olhando a superfície vazia. Falta minha equação favorita aqui em cima. Com giz, escreveu a equação de campo de Einstein. E-minion. 12 Re-minion bem 8 pedic 4 tem. Essa equação ficava sempre no topo. Era minha maior conquista. Minha maldição também, porque nunca consegui completá-la. Abriu a gaveta da mesa e seu rosto se contorceu em agonia. Aqui eu guardava a foto de Liserl, onde ninguém via. A filha que nunca conheci.
A culpa que carreguei por 7 décadas. Verificação posterior confirmaria. Einstein usava aquela gaveta para documentos pessoais extremamente privados. Bernardo colapsou emocionalmente. Eu morri nesta sala. Não exatamente aqui, mas no escritório real. 18 de abril de 1955 de manhã. Senti o aneurisma romper. Dor súbita terrível. Minha última consciência foi: ainda há tanto para entender? Registros históricos confirmavam. Einstein morreu naquela data. Trabalhara no escritório até o dia anterior. Dr. Marcelo, o pediatra da família, precisou acalmá-lo. Após recuperação, Bernardo surpreendeu todos. Foi até o quadro negro com determinação repentina e começou a escrever. Equação após equação, derivação após derivação. Ele trabalhou por 45 minutos ininterruptos. Professor Ricardo reconheceu o que via. Teoria de campo unificado. O problema que Einstein tentou resolver nos últimos 30 anos e nunca completou. Bernardo terminou exausto, mas em paz. Agora está completo. Era isso. Era por isso que eu voltei. Professor Henrique analisou o quadro negro repleto de matemática. Matematicamente consistente. Precisa verificação experimental. Mas isso pode unir gravidade e forças quânticas. O menino virou-se para os cientistas com olhos que pareciam carregar eternidade. A consciência não morre porque é parte do campo. Eu entendi errado na primeira vida. A consciência não está no cérebro. Está no espaço-tempo. Somos padrões de informação no tecido do universo. Por isso voltei. Por isso todos voltam. Silêncio absoluto. Dr. Brenner, através da tela. Em 40 anos de carreira, nunca testemunhei nada assim. Não tenho explicação científica, mas os fatos são irrefutáveis. Renata abraçou o filho. Você é meu filho. Não importa quantas vidas você viveu. Bernardo sorriu pela primeira vez naturalmente. Eu sou Albert Einstein, mas também sou Bernardo. Carregar 2 vidas é pesado, mas agora sei por quê. Março de 2025. Paper publicado na Nature Physics sob pseudônimo Anomalous Transfer of Advanced Physics Knowledge in 6-Year-Old Child. Implications for Consciousness Studies. Comunidade científica dividida, mas fascinada. Bernardo continua a vida normal, mas semanalmente contribui com a equipe da USP. Aos 6 anos, coautor de artigos sobre campo unificado. Professor Ricardo. Ele está avançando a física de onde Einstein parou. Últimas cenas, Bernardo brincando normalmente, mas ocasionalmente parando para olhar o céu. Instituto Einstein, em Princeton, solicitou encontro quando ele completar 10 anos. A consciência de Albert Einstein levou 6 anos para encontrar novo corpo. Quantas outras consciências aguardam, esperando lembrar quem realmente são? E se você já viveu antes e apenas não lembra? A ciência descobriu que talvez a morte não seja o fim. Apenas pausa entre capítulos de história muito maior.